Você ouve uma frase em inglês e imediatamente tenta traduzir para o português? Ou até mesmo você tenta falar alguma frase em inglês e aí você primeiro pensa em português e tenta traduzir palavra por palavra daquela frase, e aí quando você vai tentar falar fazendo isso, você trava? Se isso acontece com você é porque você está preso ainda no modo tradução. E eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo nesse vídeo e você partir para o modo fluente. E é possível, sim, começar a pensar, entender e falar imediatamente em inglês, somente em inglês. Eu vou te mostrar como você vai fazer esse processo de transição e começar a pensar imediatamente em inglês nesse vídeo. Primeiro você tem que entender um ponto. Por que você traduz mentalmente e como funciona esse mecanismo? Você tem que entender que traduzir é natural no início, então depende muito do momento em que você está na sua aprendizagem de inglês, mas precisa ter um prazo de validade. Talvez o seu já passou, você tem que já fazer esse processo agora, ou sabendo que existe esse processo, você faz uma transição gradual. O seu cérebro está acostumado a funcionar em português. Você falou português a vida inteira, você falou português desde que você nasceu, não é de uma hora para outra que sua mente, seu cérebro vai começar a se acostumar a pensar em inglês do nada. Então, existe um processo para isso. Quando você aprende uma nova palavra em inglês, ela associa o equivalente em português. Quando você aprende que table significa mesa, é isso que acontece. Naturalmente, a sua mente vai correr para o que é natural, para o que é comum, porque é desde sempre aquilo na sua mente. Então, o que é aquele objeto lá? Que sempre foi uma mesa. Você sempre deu aquele código para aquilo, porque língua é código. O código para aquele objeto é mesa, você sempre falou dessa forma. A sua mente vai recorrer ao que é natural, ao que é básico, ao que está ali desde sempre. Então, não tem problema de início você fazer essas associações, você olhar para uma palavra em inglês, pô, isso daqui significa isso. Agora, a fluência real, ela não vem dessa associação. Essa associação é feita naturalmente do início, porque você não tem como evitar ela, mas ela vem quando o seu cérebro associa table direto com a imagem, com a função, com o contexto. Inicialmente isso vai acontecer, mas você tem que fazer um processo de transição para que isso deixe de acontecer com o tempo. E você vai entender como fazer esse processo também nesse vídeo, mas você tem que entender que isso tem que ter um prazo de validade, que nem eu comentei. O problema desse modo de tradução é que ele desacelera seu raciocínio. Porque você fica nesse modo dicionário mesmo, né? Porque você está tentando traduzir cada palavra daquela frase para entender, e depois na hora de você falar, você tem que traduzir cada frase do português para o inglês para conseguir falar alguma coisa. Então isso cria um delay mental que faz você travar na fala. Muitas pessoas que falam assim, eu tento falar, mas eu travo, as palavras não saem, eu não consigo pensar exatamente no que eu vou falar. Muitas vezes é por conta desse problema do delay mental da tradução. E isso não funciona, principalmente com frases idiomáticas ou expressões fora do literal. Por exemplo, imagina que um gringo ele vem pro Brasil e a gente fale sobre pé de moleque para ele, que alguém vai comer um pé de moleque. Ele não pode traduzir isso literalmente, e isso é um problema da tradução. Se ele traduzir pé de moleque literalmente para a língua dele, ele vai achar que a gente está realmente consumindo partes do corpo de um ser humano pequeno. Não faz sentido, certo? A tradução, por exemplo, de take off como tirar, vai te confundir muitas vezes quando alguém fala the plane is taking off. O avião, ele está tirando, né? Na verdade, não, o avião está decolando. Essa é uma outra tradução de take off. Assim como o pé de moleque não significa literalmente pé de moleque, certo? Ou quando alguém fala que vai uma dona de casa, ela vai cair, tira a roupa do varal, vai cair um pé d'água. Esse pé d'água, ele não existe literalmente, ele não vai cair. Esse é o problema do modo tradução, porque as coisas não batem com o que é falado. Porque aquilo às vezes tem um sentido metafórico e não literal. Então é importante você se acostumar a entender as frases do jeito que elas são. Por isso que o problema da tradução existe em qualquer língua. Os sinais de que você está preso no modo tradução é precisar ler legenda para entender, e esse nem é o maior de todos, né? Demorar para responder perguntas simples. Isso daqui é importante porque assim, as perguntas são simples. Então, se você demora para responder perguntas simples, porque você está traduzindo mentalmente, certeza que você está no modo tradução. Precisar de legenda para entender depende muito do vídeo, do filme, da série que você está assistindo. Se for algo simples, aí sim, provavelmente você está preso no modo tradução, porque você escuta e não pensa automaticamente em inglês. Também, sempre querer saber o que significa essa palavra em português. Quando eu falo sempre querer saber, é exatamente toda a palavra. É não conseguir assistir um trecho de um filme, de uma série, de um vídeo, por exemplo, e ir pegando o contexto daquilo que está acontecendo. Até porque muitas coisas que você vai ver em inglês, eles fazem sentido em inglês. Então, querer sempre traduzir
cada palavra, antes de tentar entender o contexto daquilo que está sendo utilizado naquela cena, naquela situação, por exemplo, faz você ficar preso no modo tradução. Porque aí sim você está associando forçadamente cada palavra com a tradução correspondente do português, que às vezes nem vai fazer sentido quando você tentar falar ela de novo, em vez de você tentar entender o contexto e aprender o inglês através do próprio inglês, que é um ponto importante também que a gente faz. Então, você fica desconfortável com frases que não consegue traduzir palavra por palavra, e muitas não vai ser possível fazer isso. Se você se identificou com duas ou mais pontos desse que nem a gente falou, você precisa de um plano para sair disso, que é o plano que eu vou te dar agora. O que funciona de verdade para parar de traduzir, para fazer esse processo? Eu vou te dar 5 pontos, tá bom? Que realmente mudam o jogo. O primeiro deles é aprender com frases completas. Eu comento sobre isso, o nome disso é Chunks of Language, tá? Nós chamamos de Chunks of Language esses blocos, né, pedaços da língua, que são compostos de frases já completas, não de palavras soltas. Então, em vez de aprender que go é ir, que não teria grandes problemas, né? Go é realmente ir, mas é legal que você aprenda a frase I go to work at 8. Porque assim, você tem um contexto onde o go está sendo inserido e principalmente é importante que você vá para o trabalho às 8 para que você fale essa frase. Não, professor, mas eu não vou para o trabalho às 8. Então, você pode falar assim, I don't go to work at 8. Ou não, faz a frase I go to work at e o horário que você realmente vai para o trabalho. É importante que você use a palavra que você está aprendendo dentro de uma frase que faz sentido para você. Ou por conta da sua vida, relacionada ao trabalho ou vida pessoal. Porque o seu cérebro ele entende o ritmo, o contexto e ele começa a associar com a ideia completa e não com a tradução. Porque você lembra de go como ir, mas o resto da frase já está exposto ali. E o resto da frase complementa a ideia de que go é ir. Então você usa a frase com significado real que você usaria no dia a dia. Por exemplo, eu vou para o trabalho às o horário que você vai para o trabalho. Não, eu não vou para o trabalho, I don't go to work. E é importante que essas frases sejam reais sobre sua vida e que você aprenda ela de forma completa. Isso é uma forma muito boa de não ter que traduzir mentalmente. Um bom caso disso é, eu sei que se você já estuda inglês há algum tempo, se esse é o seu caso, por exemplo, você começou a estudar inglês já faz algum tempinho, que você já está relativamente acostumada com frases como how are you e how old are you, por exemplo. Se você reconheceu essas frases que eu falei, isso já é um bom exemplo que eu posso te dar sobre frases que você não traduz imediatamente e você conhece o significado delas de forma natural. Porque se você tivesse que traduzir, por exemplo, how old are you, você teria um problema sobre o significado de cada palavra, né, que é quão velho é você, e isso não faz tanto sentido quando a gente pensa no português. Então se você escuta how old are you, e o que você subentende é essa pessoa está perguntando minha idade, isso é muito bom, porque você entende o sentido daquilo. Você não está traduzindo palavra por palavra. Você sabe que quando alguém fala how old are you, essa pessoa está perguntando sua idade. E o que significa how, o que significa old, o que significa are, o que significa you. Não é tão importante assim nessa frase. O que é importante? O contexto e o sentido. Essa pessoa está perguntando minha idade. Como que você responde? Com I am e a sua idade. Por exemplo, I am 30 years old. Ah, mas o que significa I am 30 years old nessa frase? Às vezes não é tão importante, você sabe que você está falando que você tem 30 anos. Ah, mas quer dizer que então I am é eu tenho? Não. I am é eu sou. Eu sou 30 anos velho, é exatamente isso que o gringo fala. Porque a pergunta é, quão velho é você? Aí a pessoa fala, eu sou 30 anos velho. Uma criança de 5 anos falaria, eu sou 5 anos velha. Normal, para quem é gringo, eles falam dessa forma, isso faz parte da própria estrutura da língua deles. Faz sentido pra gente que fala português? Não faz muito sentido não, mas assim, tanto faz, né, a língua deles. Então a ideia é, você aprende com a frase completa, não com palavras soltas, que faz você entender a língua como ela realmente é. E quando você precisa entender, você já entende daquela forma. Isso não gera aquele problema da tradução. O segundo ponto é exposição repetida com escutativa. Isso daí, a gente trabalha bastante lá no MAF, no Método Acelerador da Fluência. As aulas de listening, nós temos aulas que eu chamo aula de consumo, nós temos ela toda semana. Isso ajuda muito os alunos a treinarem uma coisa chamada Connected Speech, que é muito importante para você parar de traduzir mentalmente e também se acostumar com a forma com que os gringos falam. Você não precisa entender tudo quando você está treinando. Você precisa ouvir muitas vezes até que o seu cérebro reconheça a estrutura sem esforço. Quando o seu cérebro reconhece a estrutura sem esforço, ele consegue pensar e entender sem ter que traduzir ela. Por exemplo, I'm gonna go now.
Esse I'm gonna go now é o I am going to go now. Esse going to é abreviado para gonna e o I am é abreviado para I'm, né? Natural. I'm gonna go now. I'm gonna go now. Quando você escuta isso, você se acostuma com essa frase do jeito que ela é, quando você for falar ela de novo, você já vai ter pensado em algo como aquilo. E mais importante do que isso, lembra que eu falei sobre estruturas e frases completas? A gente chama isso de chunks of language, né? Depois que você treinar I'm gonna go now, a frase e a estrutura I'm gonna, como eu vou, já vai ser natural para você. Então, coisas que você vai fazer, você vai usar I'm gonna. Tudo que você vai fazer no seu dia, às vezes você vai começar a usar I'm gonna. I'm gonna eat now. I'm gonna work now. I'm gonna talk to my mother now. I'm gonna eat. Não lembro se eu já falei. I'm gonna study now. Eu vou fazer um monte de coisa. E o seu cérebro, ele reconhece como um bloco inteiro, sem traduzir. Esse é o poder também dos chunks of language, ok? Assim como eu comentei em vídeos recentemente, né, que os linguistas nos mostraram que em estudos, nossa língua, como ela é armazenada na nossa cabeça, é composta de frases fixas, semifixas, estruturas prontas e semiprontas. Quando você lembra de uma estrutura completa, ela vem daquela forma na sua cabeça. Assim, você não precisa traduzir mentalmente, você pensa na ideia, ela vem automaticamente. Por isso que é importante estar no método onde você treina as coisas dessa forma. Repetição massiva é muito bom fazer com shadowing, que é uma técnica bem legal para você utilizar. Você escolhe um vídeo curto, você escuta e repete e imita sem ler a legenda. Se você quer saber um pouco mais sobre essa técnica também, que é uma boa forma de fazer repetição, exposição repetida com escutativa, assiste esse vídeo aqui no canal, Método Shadowing de Inglês. Vou deixar ele no card aqui em cima. Assim que terminar esse vídeo, você assiste ele. É muito legal. O terceiro ponto, praticar pensamento guiado em inglês. Você olha para o café e pensa, I'm drinking coffee, I like coffee, it's hot. São coisas também relacionadas com a situação. Então você está numa situação em específico, você vai falando coisas que são relacionadas àquela situação. Frases curtas narrando o que está ao seu redor. Isso treina, né, o cérebro a formar frases direto em inglês. Porque quando você olha o que está ao seu redor, você começa a descrever, você começa a falar sobre as suas opiniões, sobre as suas ideias, sobre aquilo que está compondo aquele ambiente, você começa a estimular a sua mente a olhar para as coisas e já falar elas em inglês. Mesmo que no início isso seja um pouco trabalhoso. Assim como é com qualquer habilidade, né? Não é tão legal no início que você começou a dirigir. Não é tão legal assim no início que você começou a aprender a nadar, que você começou a aprender a andar de bicicleta. Você cai, você tem dificuldade para olhar todas as coisas ao mesmo tempo, de virar o volante, de apertar na embreagem, e aí tem que dar seta, e tem que observar se tem pessoa vindo. Não é muito natural, mas com o tempo você vai se acostumando. Tem pessoas agora que dirigem, quando você faz o mesmo trajeto, né, casa-trabalho, trabalho-casa, ou para algum lugar que você vai frequentemente, você fala, caramba, passou tudo isso de tempo, eu até me desliguei, nem estava vendo o que eu estava fazendo, de tão natural que as coisas ficam. E isso acontece quando você pratica o pensamento guiado com frequência, quando você treina também a conversação com frequência, assim como eu comento com os meus alunos, né, a conversação guiada, principalmente em aulas de conversação. Você pode começar com frases simples também. I'm hungry, it's cold today, I need to work now. Se no início você precisar estruturar e escrever as frases, não tem problema. O que importa é, depois que você escrever essas frases, que você pensou assim, eu falo sempre isso direto em português. Escreve as frases, você pode traduzir, escreve elas em inglês, e aí começa a utilizar elas com frequência. Com o tempo, sua mente se acostuma. Quando ela se acostumar, vai ser muito mais fácil de fazer essa transição também, de parar de traduzir mentalmente. O importante é você não sempre escrever as frases e sempre ler inglês, tradução, inglês, tradução, inglês, tradução. Não. Tira a tradução conforme você for se acostumando com a frase. Porque assim você já olha a frase em inglês e já lembra do que ela significa. Com o tempo, você vai falando isso enquanto sua vida vai acontecendo. Enquanto você tá com fome, você fala I am hungry. Enquanto tá frio, você fala it's cold today. Quando você precisa trabalhar, você fala I need to work now. Aí essas frases vão criando associações reais com o mundo ao seu redor. Cada vez que você fala uma frase, é criada uma sinapse, né, na sua mente. São conexões entre neurônios. E cada neurônio tem mais de 1000 conexões uns com os outros. E nós temos bilhões, assim, muito mais que bilhões de neurônios na nossa cabeça que fazem conexões o tempo todo. Quanto mais frases você fala, mais conexões são feitas. E quanto mais você fala frases que são repetidas, mais essas conexões são reforçadas. Com isso, você se acostuma a traduzir, você costuma a não traduzir as coisas mentalmente porque você não precisa mais disso. E você evita também
fazer o processo de tradução ser reforçado na sua mente. Quanto antes você parar de fazer esse processo e se acostumar com o processo de pensar em inglês, antes você acostuma sua mente com essa nova forma de pensar. Porque você pode estar reforçando também um pensamento e treinando sua mente para traduzir tudo. E você está caindo dentro de um limbo sem fim, realmente em um loop infinito de tradução que vai te atrapalhar futuramente. Usar imagens em vez de tradução é bem legal também. Mas isso funciona principalmente quando nós falamos de coisas, né? Substantivos, por exemplo. Quando você vai aprender uma palavra nova, você vai associar ela com uma imagem ou um contexto e não com a palavra em português. Dog, você pensa no cachorro, você pode pensar no seu cachorro. Sleep, você pode imaginar alguém dormindo. Run, você pode imaginar alguém correndo. Às vezes é um pouco difícil de fazer isso com algumas estruturas, é um pouco difícil fazer isso com algumas metáforas, ou também palavras que têm a ver com mais ideias, assim, justiça. Talvez você pode pensar, né, na imagem que a gente tem em comum de justiça, você pode pensar, por exemplo, na palavra sensação. Você vai ter que se associar com uma sensação em específico, então é muito mais difícil, mas quando você tem flashcards com imagens de objetos ou coisas que você consegue imaginar no mundo real, ou ações também, muito, muito legal. Você cria uma associação direta, né? A palavra tem a ideia e o uso dela já tudo associado, assim, você não precisa traduzir nada. O quinto ponto é treinar blocos de expressões, que é muito parecido com o número 1, que nem eu falei, né? Onde você aprende com frases completas. Essas frases elas podem ser totalmente completas ou blocos de expressões, como I don't think so, I'm not sure, I'd rather not, let me see. E você aprende esses blocos prontos como os nativos pensam e falam. Isso vai fazer você ter uma energia mental e vai te dar também frases prontas ou estruturas de frases prontas para precisar, para usar sem precisar montar palavra por palavra. Isso daqui é muito importante para quando você está falando, que nem eu falei, quando sua mente precisar resgatar uma memória, resgatar uma expressão, ela já vai vir completa para você, porque você treinou dessa forma, você gravou ela desse jeito e é assim que ela vai vir. Um ponto que eu quero que você entenda muito bem, fica comigo até o final do vídeo, que é como saber se você está evoluindo nesse processo. Depois eu vou te mostrar um exercício prático para aplicar hoje. Como saber se você está evoluindo? Sinais de que você está parando de traduzir. É você começa a entender os vídeos com menos legenda, ou você coloca a legenda e nem observa ela, ou não coloca a legenda e consegue entender. Algumas frases elas vêm prontas na sua cabeça, que aí é um sinal de que esses blocos de expressões do ponto 5 e do ponto 1 estão funcionando muito bem. Você consegue falar devagar sem precisar traduzir tudo. Isso significa que enquanto você está falando, sua mente está processando as coisas já na língua e você tem mais segurança para improvisar. Mas por isso que é muito importante também treinar a conversação constantemente. É o que eu comento com todos os alunos do MAF que tem acesso a aulas de conversação toda semana. Eu falo, participa das aulas de conversação, porque isso vai te dar muita segurança para improvisar e vai fazer você parar de traduzir mentalmente. Mesmo que você cometa erros, né? Você não para o tempo todo para pensar no português. Isso é um sinal muito bom de que você está evoluindo nesse processo. E é um sinal que você começa a observar. Não precisa ficar muito focado nisso. Nossa, eu tô há umas 2 semanas e eu ainda não tô observando isso. Começa a ver gradualmente. O importante é o quanto você está praticando. Porque se você não praticar a conversação, se você não treinar a fala ativa, é improvável que esse processo vai acontecer. Você precisa também do esforço pessoal. E o que impede a maioria das pessoas de parar de traduzir, muitas vezes é o medo de errar, querer traduzir tudo para garantir que está certo, por exemplo, perfeccionismo, que tem a ver com isso, tentar montar a frase perfeita antes de falar, e falta de repetição. Tipo, ver uma frase uma vez e já pula para outra. O segredo ele tá mais em repetir do que consumir. Isso é uma coisa que eu comento com os alunos. O inglês, ele não é uma língua que é muito para estudo, ela é muito mais para prática. Em que sentido? Comparado com outras línguas, você precisaria, nessas outras línguas, aprender muito mais. O português, o italiano, o francês, eu estudo italiano e francês também. A quantidade de variações, de conjugação verbal que nós utilizamos nessas línguas é muito maior do que a do inglês. Então você precisa realmente aprender aquilo. Você precisa aprender uma conjugação verbal diferente. Você precisa entender como as pessoas falam aquela estrutura, como elas conjugam diferente de cada pessoa. Em inglês não, às vezes você pega, por exemplo, a palavra work. Eu sei que work é trabalhar. Não importa se é eu trabalho, nós trabalhamos, eles trabalham, você trabalha. É work para todo mundo. Então você não precisa assim, aprendi o que é work, agora eu vou precisar aprender todas as variações dele. Não tem. Tá ali, é work. Agora, quando você repete ela, você se acostuma, você transforma essa palavra work, que é trabalhar, em algo fácil de ser utilizado. Então essa repetição constante te ajuda a parar de traduzir mentalmente. É muito mais fácil fazer isso no inglês do que em outras línguas, porque você não precisa
aprender uma grande quantidade de coisas, principalmente de conjugação verbal. Você só precisa treinar elas, porque é uma quantidade pequena, até elas se tornarem automáticas. O que acontece quando você para de traduzir? Suas respostas ficam mais rápidas, você consegue improvisar melhor, que é o que eu observo bastante nos alunos do MAF. Eu sempre comento com eles, olha, você observou como você antes não conseguia improvisar, você precisava escrever tudo, anotar tudo, e agora você está conseguindo improvisar essas respostas. Isso é muito, muito legal. A confiança, ela cresce naturalmente também, porque você não está precisando mais traduzir, você se sente mais confiante na hora de conversar em inglês, e você começa a entender o inglês como uma língua viva, não como um quebra-cabeça, não como uma fórmula matemática que você precisa colocar as coisas certinho da terceira pessoa do singular, que vem muito de pessoas que treinam em alguns métodos muito gramaticais, né? Falar inglês sem traduzir é como dirigir sem pensar na embreagem, né? No começo ela existe, um foco, e depois ela fica automático. Primeiro você pensa em seta, você pensa nas pessoas que estão vindo. Conforme o tempo vai acontecendo, você vira um maestro, né? Uma pessoa que consegue coordenar aquela situação naturalmente. Você consegue fazer aquilo que já era uma habilidade difícil inicialmente, uma habilidade fácil depois de um tempo de prática. Isso acontece também com a fala do inglês. Um exercício para você fazer e aplicar hoje é a tradução reversa com shadowing. Então você vai pegar 3 frases simples em português do seu dia a dia, pode ser relacionado à sua vida pessoal ou o seu trabalho, dependendo do seu objetivo com o inglês, e depois de fazer isso, você vai buscar a versão dela em inglês, você pode traduzir, tá bom? Não tem problema, escrever ela, você vai treinar em voz alta sem voltar para o português. Em que sentido? Você pensou ela em português, você traduziu para o inglês, agora você já sabe o que ela significa, você já jogou de uma língua para outra. Foca só no que está em inglês. Aí você treina em voz alta sem voltar para o português, sem ter que ver a tradução o tempo todo. E escutar essa frase em vídeos reais e repetir com entonação igual. Às vezes você não vai encontrar a mesma frase, mas você vai encontrar frases parecidas se você consome vídeos constantemente. Você vai escutando essa frase e repetindo ela, ou frases parecidas com a entonação igual, e isso também é uma prática de shadowing, que é muito comum. Assiste o vídeo, que nem eu falei para você entender como que funciona melhor essa técnica. Um exemplo, eu vou sair agora, é a frase em português. Beleza, em inglês, que nem a gente viu, I'm gonna go now. Você faz o shadowing repetindo isso em voz alta umas 10 vezes no dia, ou sempre que você for sair de um lugar, eu vou sair de casa, I'm gonna go now. Você pensa, agora sair do carro, I'm gonna go now, sair do trabalho, e vai indo. Você faz isso por 5 minutos por dia, você vai conseguir mudar a sua forma de pensar, pelo menos nessas estruturas que você está treinando. Com o tempo, você só vai expandindo cada vez mais estruturas, cada vez mais palavras. Você não vai parar de traduzir tudo do dia para a noite, isso não acontece. Mas se você aplicar o que eu mostrei aqui, tá bom? Você vai começar a perceber que essas frases, elas começam a sair mais leves e mais naturais. É o que eu observo em todos os meus alunos que aplicam essas técnicas que eu passo para eles. Isso é fluência de verdade. Não é decorar regras, mas é viver o idioma. É conseguir pensar em inglês e falar inglês naturalmente. E se você quiser evoluir, né, continuar evoluindo com estrutura, com prática guiada também, e técnicas como essas que são aplicadas no dia a dia, vale a pena você buscar um ambiente que combine tudo isso, onde você tem a prática de pensar em inglês com frequência, você tem aulas de conversação com frequência, você tem aulas de listening para treinar compreensão auditiva, e você tem aulas de conteúdo que te ajudem a aprender cada vez mais palavras e expressões para você conseguir conversar e utilizar as suas ideias e pensamentos de uma forma melhor, porque você tem mais palavras e expressões para expressar elas, e também você consegue entender com mais facilidade aquilo que os gringos falam, como os meus alunos fazem e vivem hoje. Então, se é o seu objetivo, se você precisa de alguém para te ajudar também nesse processo, eu tô aqui com o MAF, o Método Acelerador da Fluência. Se você quiser saber mais como funciona, tem um link aqui embaixo para conversar comigo ou com a minha equipe, e também espero ter te ajudado com esse vídeo. Aplica tudo também, se você não conseguir entrar no MAF agora, aplica tudo que eu apliquei nesse vídeo aqui para você, que eu estruturei e preparei com base em todos os meus anos de experiência de ensino de inglês mesmo, que são mais de 9 anos ensinando inglês. Eu espero que você evolua muito. Qualquer dúvida que você tiver também coloca aqui nos comentários. Assiste o vídeo de shadowing que eu vou deixar aqui no final do vídeo agora, e vejo você lá no próximo vídeo, no vídeo de shadowing que você vai assistir agora.